Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, bem-vindos ao Futirinhas. Tô aqui pra fazer um vídeo sobre como deixou saudade bonito, mister. Sobre o Jorge Jesus, tá? De antemão, tô avisando de novo, pra caso você esteja estranhando, a minha leve ausência em alguns vídeos, tá? Fui viajar, fui dar uma esparecida, eu tô com ansiedade, tá bom? Eu tô passando por alguns problemas, então eu já tô em tratamento, pode ficar tranquilo. Mas tem certos dias que eu não consigo funcionar. É difícil meio de explicar, mas tem dia que eu não consigo funcionar. Minha cabeça para. E assim, eu sou um cara muito dedicado ao trabalho, sou muito esforçado. E isso tá me incomodando, entende? Então, às vezes eu vou acabar me ausentando, mas eu continuo escrevendo, continuo fazendo as coisas pro canal, tá? Mas algumas vezes o Pepe vai estar sozinho apresentando, então já tô te avisando pra você ficar tranquilo, mas tá tudo bem, já tô buscando ajuda e é isso, beleza? E também que esse vídeo é um oferecimento do nosso querido OneFootball, maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Um conglomerado de notícias, todos em um só lugar, 100% gratuito, muito leve pro seu celular, com muitos campeonatos gratuitos. Estamos no fim da Bundesliga, está acabando, mas aqui, como você pode ver no banner, todas as novidades do Brasileirão, resultados em tempo real, notícias, estatísticas de jogadores, de times, tudo completinho, 100% gratuito. Baixe já no primeiro link da descrição, tá certo? OneFootball, show! E é isso, tá bom? Um abraço pro Lucas do OneFootball, tamo junto, Lucas, é nóis. E vamos lá, vamos falar do Jorge Jesus. De tempos em tempos a gente fala aqui sobre esse assunto, que ele quer voltar pro Flamengo, tal. Surgiu aquele rumor de Atlético Mineiro, tal, ele deu aquela escapada, depois saiu pela tangente aí com relação ao Flamengo, tinha aquela grana para receber do Benfica que acabou recentemente e ele veio pro Carnaval, passar o Carnaval aqui no Brasil, tá certo? E hoje saiu uma nota, né? Saiu uma coluna do Renato Marilson Prado no UOL, que ele assistiu o último jogo do Flamengo e Tadieres, foi 2-2, tá certo? O Flamengo não fez um grande desempenho, conseguiu empatar, mas não teve um grande desempenho, teve gol com o do Arão, etc. O Pedro e o Arrascaeta fizeram os gols do Flamengo, mas o Renato Marilson Prado soltou esta coluna e ele, todo mundo sabe, ele é um entusiasta do Jorge Jesus, ele sempre quis que o Jorge Jesus voltasse. Enfim, ele assistiu o jogo ao lado do Jorge Jesus, tá certo? Foi isso que aconteceu. Então eu vou ler exatamente a coluna do Renato Mauricio Prado para vocês e vou comentar em seguida. A coluna está aberta aqui do meu lado, então vou estar olhando aqui, tá certo? Então vamos lá. Ó. Acompanhei o jogo do Flamengo contra o Tadieres numa bela cobertura debruçada sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, apartamento de um amigo rubro-negro, na zona sul do Rio de Janeiro. E quem assistiu a partida ao meu lado? Jorge Jesus. Diante de uma nova atuação decepcionante da equipe de Paulo Souza, abre parênteses, não deu sequer um chute ao gol no primeiro tempo e empatou a duras penas no segundo, fecha parênteses. A pergunta sobre a possibilidade de seu retorno ao Flamengo se impunha e a resposta do Mister surpreendeu pela sinceridade e contundência. Abre aspas para Jorge Jesus. Quero voltar sim, mas não depende só de mim. Posso esperar pelo menos até o dia 20, lembrando que hoje é dia 5 de maio. Depois disso, tenho que decidir minha vida. Inclusive, vai sair um mercadinho depois desse vídeo que a gente já gravou, que fala sobre a possibilidade dele ser técnico do Fenerbahçe. Tá? Plano A do Fenerbahçe, plano B é o Joaquim Love. Continuando. Enquanto a bola rolava, o Mister confessou que atualmente não costuma nem gosta de ver muitos dos jogos do Flamengo ao vivo. Prefere assistir as reprises, já sabendo do resultado. Abre aspas de novo. Esse time mexe ainda comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza que se eu tivesse continuado, teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais. Mas por que não continuou após renovar o contrato? E ele respondeu: a pandemia me afetou demais. Foi algo absolutamente inesperado e devastador. Fiquei completamente sozinho. Um funcionário deixava comida na soleira da porta do meu apartamento e saía correndo. Parecia que eu estava vivendo num leprosário. Era muito difícil. Por isso, quando surgiu o convite do presidente do Benfica, um velho amigo, aquela me pareceu a melhor opção. Inclusive, para voltar a viver perto da minha família. Fecha aspas. No início do confronto contra o Tadieres, Jesus se mostrava esperançoso. Os quatro avançados, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, estão jogando mais ou menos como no meu tempo. E quando todos estão bem, o time funciona.
mas basta um estar mal ou não jogar que as coisas não fluem, comentou o técnico. E não fluíam em Córdoba. Mesmo num gramado que parecia um tapete e tendo pela frente o adversário limitado que faz péssima campanha na Copa da Liga Argentina, o Flamengo penava e o gol contra de Arão complicou ainda mais as coisas. Lembrando que foi só sob suas ordens que o outrora segundo volante passou a jogar e muito bem como Trinco, que para eles é o primeiro volante. Jesus admitiu que dificilmente o usaria como zagueiro. Não é a dele. Só em situações excepcionais para substituir um zagueiro por um atacante, por exemplo. Recuando no final de um jogo em que precisássemos desesperadamente fazer um gol, explicou Jesus. Uma vez mais, a equipe de Souza repetiu o conhecido padrão de irritar seus torcedores, a ponto de o Mister resmungar inconformado. Eles estão completamente sem foco. O Flamengo dava liberdade para o Tadieri sair jogando sem ser incomodado, o que resultava em dificuldades para a defesa rubro-negra, obrigando o goleiro Santos a se desdobrar. Goleiro de liga e goleiro de copas, Jesus fez uma careta, deixando evidente que não é fã da ideia. O que mais o incomodava, entretanto, era o abandono da marcação-pressão na saída de bola do adversário. Eu lhe perguntei a respeito e ele respondeu: esse era o ponto de partida da nossa estratégia. Marcar forte os zagueiros adversários e adiantar o nosso time todo, colocando uma linha de defesa no meio de campo. Sufocar e retomar o ataque já próximo ao gol. Mas desde que saí, isso foi se perdendo. Em determinadas situações do jogo, é aceitável e compreensível marcar mais atrás, mas não dando muitos espaços entre os setores, como estão fazendo agora. Caramba, bicho. Termina o primeiro tempo com a derrota parcial de 1-0 e é um bom momento para tirar dúvidas. Afinal, Marcos Braz e Bruno Sprindel chegaram a convidá-lo para voltar, quando estiver em sua casa em Portugal, no final do ano passado. Não, segundo Jorge Jesus. A conversa foi superficial e em momento algum me fizeram um convite ou menos. Me perguntaram se eu queria voltar. E aquele era um momento difícil, pois se eu pedisse demissão do Benfica, teria que pagar uma multa de 10 milhões de euros. Por isso tinha sugerido que só viajassem para Portugal no final de janeiro, quando a situação seria mais fácil para negociar. Mas quiseram ir em dezembro, e a sensação que tenho é que quando me visitaram, já tinham tomado a decisão de contratar o Paulo Souza. Foi apenas para cumprir uma obrigação social comigo, respondeu Jorge Jesus. Braz e Spindle não me convidaram para voltar em dezembro, segundo ele. Jesus se queixou ainda de que a visita dos cartolas rubro-negros em dezembro só criou problemas para ele. Eles foram ver um jogo do Benfica no camarote do Porto. Deram várias entrevistas, criaram uma balbúrdia desnecessária. Se me quisessem mesmo, teriam ido em janeiro como sugeri e poderíamos ter nos acertado. Veio Paulo Souza, já estava aqui Abel Ferreira e recentemente chegaram Luiz Castro e Vitor Pereira. Qual deles é o melhor português trabalhando no Brasil? Jesus nem titubeia. Vitor Pereira é o melhor. Basta ver os resultados dele em Portugal. Esse sabe fazer uma equipe jogar ofensivamente e marcar pressão. Talvez tenha problemas com o elenco envelhecido que tem no Corinthians, mas é muito bom treinador. E Abel Ferreira, como analisa o sucesso dele no Palmeiras? No início, apesar dos títulos, não gostava muito da maneira do Abel jogar. Quase sempre reativo, meio preocupado em não sofrer gols do que em marcá-los. Mas ele tem evoluído. O Palmeiras hoje é um time muito mais criativo e passou a ser ofensivo. Joga hoje o melhor futebol do Brasil. Rola a bola no segundo tempo em Córdoba e as atenções se voltam novamente para o jogo. Vendo entrar Lázaro, Jesus relembra todos os jovens que fez subir para os profissionais e admite que não levava muita fé em João Gomes. Esse me parecia o mais fraquinho da turma, mas evoluiu muito e se tornou um jogador muito útil. Arrascaeta empata com um chutaço da entrada da área e o técnico faz um comentário curto e incisivo. Esse é craque. O Flamengo, porém, segue desordenado, principalmente na defesa, e o Tadieri desempata de novo. Hora de discutir um pouco a tática com o Mister. O que ele acha do famoso jogo posicional consagrado por Pepe Guardiola e fracassado no rubro-negro com o Domenech, e indo pelo mesmo caminho com o Paulo Souza. Jesus disse: não gosto do jogo de posições, não é o meu estilo, mas muitos treinadores de hoje em dia são adeptos dele. É um sistema como tantos outros, mas só dá certo quando serve de ponto de partida e não como amarra. Se os jogadores ficam parados, esperando a bola e não se movimentam, vira um jogo de maltraquilhos, que é totó no português de Portugal. Pedro entra e empata novamente o jogo. Jesus lamenta que pouco pôde usá-lo porque se machucou e retomamos a discussão tática. Faz sentido o treinador chegar com um esquema pré-definido e insistir em impô-lo, independente das características dos jogadores em seu elenco? Jesus respondeu: todos os treinadores têm seus esquemas preferidos, mas dependendo do tipo de atleta que se encontra, adaptações e variações são necessárias e importantes. Já joguei com 3 zagueiros, com 2 ou 3 atacantes,
com 1 ou 2 volantes. O que não adianta é forçar jogadores a cumprir funções para as quais, claramente, eles não têm características necessárias. Bom, eu vou aqui, tem mais um monte aqui, ele falou uma porrada de coisa, falou até de seleção brasileira, que é o sonho dele e tal. Mas a coluna tá lá, grátis para você acessar. Enfim, eu vou entrar no mérito aqui. Primeiro de tudo, é muito feio esse tipo de postura aqui. Tanto do Renato, tá? Que nunca escondeu que quer a volta do Jorge Jesus, quanto do próprio Jorge Jesus. Porque ele sabe que o momento do Flamengo é conturbado. Inclusive, ele impõe uma data para resolver a situação que ele quer voltar. O que isso acontece? Você tem um técnico em trabalho de desenvolvimento que foi obrigado a fazer uma renovação, né? Inclusive resgatando o futebol de alguns jogadores, como é o caso do Everton Ribeiro, que oscila, mas vem melhorando. Então, tudo isso acaba jogando uma pressão muito maior em cima do trabalho do Paulo Sousa, que com certeza qualquer resultado até o dia 20 vai ser uma bomba, tá? E não só o resultado, o desempenho. Se ganha jogando mal, vai ter pressão. Então, assim, o Flamengo se coloca numa posição, tem que jogar muito bem, convencer e vencer os jogos. Ponto. Se não jogar bem e vencer, pressão. Se jogar mal e perder, pressão ainda maior. Então tudo corrobora para que o Jorge Jesus volte. Por mais que ele tenha criticado o Braz e o Spindle pela postura de dezembro, ainda assim há uma forte pressão por muito parte de torcedores e de alguns setores de imprensa, como é o caso do Renato aqui, que nunca escondeu que ele quer a volta do Jorge Jesus e que só ele pode dar jeito nesse time. O jantar dele com o Gabigol, que eu não vejo nada nem problema nisso, tal, mas acaba passando uma imagem de pressão, que ele está aqui disponível para voltar para o Flamengo. Enfim, né? É uma situação bem chata, na verdade, bem chata. A maioria das pessoas que estão comentando esse tipo de coisa estão se mostrando, apontando uma atitude ruim do Jorge Jesus, né? Tá sendo desonesto nesse ponto aqui. Eu acho que o Renato também, eu acho que tá agindo errado. Mas enfim, eu acho de verdade que vai acabar ele voltando pro Flamengo. Eu acho que o Paulo Sousa vai acabar sendo queimado. Não acho que por causa de jogadores, tá? Não acho que nem é o ponto aqui. Eu até acho que os jogadores querem que o Jorge Jesus volte, pela relação que tinham com ele antes e tal. Mas é pela pressão que se criou em cima disso. É o ex-técnico, consagrou o time, levou o time às maiores conquistas recentes do clube, um futebol bonito de se ver, que encantou o país todo, a América toda. Um futebol vistoso mesmo, de ofensividade, com muitos gols, quebrando recordes. Então tudo isso cria uma pressão em todos os outros que passaram. Foi o Domenech, foi o Ceni, foi o Renato Gaúcho e agora também em cima do Paulo Sousa. Então a sombra do Jorge Jesus tem um poder, uma aura muito forte em todos os técnicos que passam no Flamengo. Não tem como falar que não. Só o fato dele falar sobre isso já criou uma nova pressão que acaba atrapalhando o ambiente. Então tudo leva a crer que até dia 20 a situação vai estar resolvida e que o Jorge Jesus vai voltar para o Flamengo. É o que eu acho, tá? Eu acho que vai acontecer isso. Se não acontecer, aí vamos ver o que vai acontecer logo em seguida, né? Eu acho bem difícil ele não voltar, por tudo que está acontecendo, tá bom? O time não rende o esperado, o tipo de jogo que o Paulo impõe ao time é diferente do que o Jorge impunha também, e isso tudo acaba criando animosidade entre as partes. Enfim, quero saber sua opinião, diz aí nos comentários, faz o cocô, curta, comente, compartilhe, muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo.